Se entregou hoje um dos suspeitos de participar da morte de uma professora em Formosa. Ela teve o pescoço cortado por um arame no fim de semana quando passava de moto por uma avenida. Adolescentes que teriam ajudado no crime também foram ouvidos. Moradores de Novo Gama estão com medo de serem despejados. Eles moram em uma área de invasão e a prefeitura quer a desapropriação para dar continuidade a uma obra. Mercado imobiliário aquecido com juros mais baixos, o consumidor volta a comprar. A gente te conta ainda a história da Gilmara, que está desempregada e tem 2 filhas para criar. Ela pede a sua ajuda. E hoje é dia da consciência negra. Para marcar a data, tem escola com programação especial. E você conhece o flamboyant? Nessa época do ano, a árvore traz um colorido a mais aqui para nossa região. Participe da nossa programação, mande o seu comentário pelo nosso WhatsApp 984424000. O Jornal Anhanguera, primeira edição, já está no ar. Olá, muito boa tarde para você. A gente mostrou aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição, uma armadilha feita por bandidos em Formosa que acabou matando uma professora. Um homem suspeito de participar do crime se entregou hoje pela manhã. A polícia divulgou a foto do homem que participou aí desse assalto. Ele é conhecido como Galego. A professora Rosimeire Brito do Nascimento, de 36 anos, morreu no sábado. Ela estava de moto, voltando para casa e quando passou por uma avenida em Formosa, tinha um arame ali amarrado em um poste e também em uma árvore. O pescoço da Rosimeire foi cortado e ela morreu na hora. Os bandidos levaram a bolsa e o celular dela. O crime teve também a participação de adolescentes. 2 foram ouvidos e liberados. Um adolescente ainda está foragido. E centenas de lojas e até shoppings de Goiânia estão funcionando com certificados do Corpo de Bombeiros obtidos de forma criminosa. Um risco para as pessoas, segundo a investigação do Ministério Público. 6 oficiais dos bombeiros e 5 empresários são suspeitos de participarem de um esquema que vendia documentos. Para o comércio funcionar dentro da lei, precisa desse documento. É o certificado de conformidade emitido pelos bombeiros. O valor cobrado pela corporação depende de vários fatores: o tamanho da obra, a quantidade de pessoas que vão circular por ali, se o comércio tem ou não material inflamável. Na inspeção, os bombeiros verificam saídas de emergência, extintores de incêndio e, se tudo estiver correto, então o comerciante recebe o documento. Isso leva em torno de 30 a 40 dias. Mas alguns lojistas denunciaram no Ministério Público a existência de um grupo de bombeiros e também de um grupo de empresários que se juntaram para burlar a lei. Em troca de dinheiro ou de outras vantagens, eles agilizavam a documentação. Em alguns casos, o certificado saía em menos de 24 horas. Segundo as investigações, na Rua 44, pelo menos 145 comércios estão funcionando sem o documento verdadeiro. Aquilo ali, se referindo a alguns comércios lá da região da 44, é um barril de pólvora. Sequer seria possível de um caminhão dos bombeiros chegar até ali se houvesse uma tragédia. Nesta terça-feira, o Ministério Público e a Polícia Civil cumpriram 17 mandados de busca e apreensão nas casas dos suspeitos e também em quartéis. A operação levou para a cadeia 5 empresários que ajudavam os bombeiros a cometer o crime. Os promotores também pediram a prisão de 2 coronéis, um tenente-coronel, um major, um capitão e um subtenente, suspeitos de fazer parte da quadrilha. A Justiça Militar negou o pedido, mas a Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública avalia o que vai fazer com os 6 bombeiros. Provavelmente deve ser pelo afastamento, não posso adiantar isso, né? Procedimentos de inquéritos policiais militares também, já que o regramento jurídico dos militares é específico, né? Já foram abertos, já instaurados. O crime começou a ser praticado em 2013. Alguns shoppings de Goiânia, que não tiveram os nomes revelados pelos promotores, também fizeram parte do esquema, comprando o certificado de conformidade. A investigação ainda não conseguiu apontar quanto ganhou cada bombeiro e cada empresário, mas há pelo menos um caso em que a propina chegou a R$500 mil.
Os suspeitos podem responder por diversos crimes, como organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. O Corpo de Bombeiros disse que está colaborando com a investigação desde que soube da denúncia. Disse ainda que a corporação é contra qualquer atitude de desvio de conduta de seus membros. A Associação Empresarial da Região da 44 disse que é contra qualquer tipo de irregularidade e que orienta os lojistas a respeitarem todas as normas de segurança previstas na lei. Nos próximos dias, o Ministério Público disse que vai fazer uma grande inspeção na 44 para verificar o que precisa ser feito para então regularizar a situação. Agora a gente fala da crise da energia em Goiás. A gente já mostrou muitos casos aqui no entorno, reclamações de todo tipo. E um dia após a Enel receber uma multa milionária, um projeto de lei que propõe o rompimento do contrato com a empresa foi apresentado na Assembleia Legislativa. Os deputados querem que o governo assuma o serviço novamente até uma nova licitação. Na sessão da Assembleia, uma guerra foi declarada contra a Enel. Nós tentamos todas as formas de diálogo, mas a gente viu que nada resultou. Os deputados da CPI que investigam os problemas da Enel desistiram de qualquer acordo. Fizemos uma reunião há 20 dias atrás na sede da empresa, com toda a diretoria, mas infelizmente a empresa não nos respondeu nas demandas que nós queríamos. Os parlamentares apresentaram um projeto de lei que propõe o fim do contrato da Enel para a distribuição de energia em Goiás. A ideia é voltar o serviço para as mãos da CELG, até que uma nova licitação seja feita para a contratação de outra empresa. Aprovando a encampação, o governo do estado, assumindo o controle, terá o prazo para a nova licitação. O que não dá é permanecer da maneira que se encontra. Até os deputados de oposição ao governo apoiam o fim da concessão. Não está cumprindo o que foi determinado no processo licitatório e assim prejudicando o povo de Goiás. Em nota, o governo de Goiás diz que aguarda o fim da tramitação da proposta da Assembleia Legislativa para se pronunciar oficialmente sobre as ações a serem tomadas, mas afirma que faz questão de ressaltar as falhas da Enel. Segundo o governo, 7 milhões de goianos são prejudicados diariamente e isso criou um clima insustentável para a empresa em Goiás. A nota termina dizendo que o governo vai agir. A Enel é uma empresa italiana que assumiu o serviço de energia de Goiás em 2017. A companhia pagou mais de 2 bilhões de reais pelo contrato, que também estabeleceu metas para a melhoria do serviço. Mas a concessionária chegou a ser avaliada como a pior do país. O reflexo é sentido no dia a dia pela população. Só este ano foram feitas mais de 133 mil reclamações contra a Enel pela má prestação de serviço. Foi definido um plano emergencial para a solução dos problemas mais urgentes. Só que a Agência Goiana de Regulação diz que nem esse plano foi cumprido. E por isso multou a Enel em mais de 62 milhões de reais. Há percentuais que se comprometeu a cumprir em dezembro que não serão cumpridos. São descumprimentos que vêm se repetindo em relação à Enel. Na zona rural de Campo Alegre, sudeste do estado, cerca de 200 moradores estão sem energia há 5 dias. Os produtores perderam alimentos e a produção. Até minha energia está atrasada porque eu perdi 1.500 litros de leite. Uma vaca eu larguei de pagar por isso, porque o que você tem para pagar sai do leite, olha. A Enel disse que o serviço de distribuição de energia é concedido pelo governo federal por meio do Ministério de Minas e Energia e que qualquer medida relacionada à concessão é competência da União. A empresa afirmou que está seguindo o cronograma de investimentos do acordo feito no mês de agosto com os governos estadual e federal e com a Agência Nacional de Energia Elétrica. A companhia prometeu inaugurar ainda este ano 2 novas subestações e diz que já investiu 2 bilhões de reais em melhorias no serviço, que reduziu o número de horas que os goianos ficam sem energia e reforçou ainda o plano de trabalho em emergências, contratando helicópteros e eletricistas de outros estados. Sobre a falta de energia em Campo Alegre, a Enel afirmou que vai consertar a rede de energia e que os consumidores podem pedir o ressarcimento dos prejuízos. E olha só que ponto chegou a indignação do povo goiano. Em Anápolis, uma empresária apelou para a criatividade. Ela fez um bolo para protestar contra os prejuízos da falta de energia elétrica.
Esse bolo a gente fez porque a gente depende de 100% de energia para fabricar ele. A gente tem uma confeitaria, a gente está ficando sem energia por 4 horas, principalmente aos finais de semana. Pois é, a situação está tão feia que o morador já está fazendo piada aí com essa história, né? E durou pouco mais de um mês a mentira de uma jovem de Anápolis que escapou da prisão no interior de São Paulo. A quebra do sigilo dos celulares dela e do namorado mostrou o envolvimento da jovem com o tráfico de armas. Ela foi presa em Anápolis. Aqui, Gabriela Sara Vasconcelos, Assunção, de 19 anos, aparece segurando uma pistola automática calibre 9mm. Em outra, um fuzil 5.56. São as armas favoritas das quadrilhas que assaltam carros fortes e empresas de valores. Essas imagens de Gabriela exibindo todo esse arsenal, a Polícia Civil não sabia que existiam, quando em outubro prendeu o casal na rodovia Faria Lima, em Bebedouro. O fuzil, as 10 pistolas e 2 sacos com 683 munições estavam escondidos no fundo falso de um carro. As armas estavam com a numeração raspada. Tiago Veira da Silva, de 24 anos, era foragido. Ele confessou a participação no caso, mas ela não. E aí, na audiência de custódia, Gabriela foi liberada. A justiça entendeu que não estava aprovada a participação dela no tráfico de armas. Logo depois, a verdade. As imagens do celular foram as provas que a polícia precisava para pedir a prisão de Gabriela. A moça foi presa num salão de beleza em Anápolis, Goiás, no momento em que se preparava para o casamento da irmã. A prisão de Gabriela é preventiva e ela deve ser trazida para Bebedouro. A polícia descobriu que o casal levava as armas para uma facção criminosa em Belém. Esse fluxo de longa data vinha do Paraguai para cá para abastecer Rio de Janeiro e outros estados, né, que têm a necessidade do crime da compra de arma. Outro vídeo que acabou comprometendo ainda mais a moça, que se apresentava como modelo. Um deboche e a exibição de dinheiro. Preocupada. A defesa do casal diz que vai pedir a troca da prisão preventiva para domiciliar por Gabriela ser mãe de uma menor de idade e que acompanha a situação de Tiago Vieira da Silva. A lei prevê que os dois fiquem presos até o fim do processo pelo porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O crime é considerado hediondo, sem direito à fiança. E a seguir tem a sua participação aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição. Alguns moradores estão reclamando da rede de esgoto que está transbordando e provocando muitos transtornos. Hoje tem ainda o quadro Vamos Ajudar. A Gilmara tem 2 filhas pequenas e está precisando de ajuda para tudo: roupas, alimentos e fraldas. No Dia da Consciência Negra, o trabalho feito com crianças em uma escola para que elas cresçam livres de preconceitos. Não pode falar mal das pessoas e nem do cabelo, nem da pele, porque todos nós somos iguais. E participe você também do Jornal Anhanguera.